Bom dia, gente, tudo bem? Eu vou falar sobre a catação. A catação é um método de separação de misturas heterogêneas sólidas. Ela é usada quando as partículas dos componentes de mistura são grandes o suficiente para serem diferenciadas e separadas manualmente. Bom, você provavelmente já fez isso e sem percebeu no seu dia a dia. Bom, essas misturas também você consegue separar diferentes fases. Por exemplo, nesse processo que separa substâncias sólidas de outras também substâncias sólidas, conhecidas como sólido mais sólido. Para remover as partículas de uma mistura, é necessário que elas, entre elas, sejam visíveis ao olho nu, estejam em pequenas quantidades, que a gente diria um feijão de arroz ou um feijão, possam ser distinguidas na mistura por cor, tamanho ou formato. O poder da catação é simples e eficaz. Algumas vantagens são a simplicidade, que não precisa de equipamentos caros ou complexos, mas basta a habilidade manual, por exemplo, as mãos. O custo baixo, o custo executivo disso é praticamente zero, você não gasta nada. Eficiência é muito mais eficaz para as misturas com componentes de fácil diferenciação. E já as desvantagens dela é o tempo, né, porque é muito lento e muito trabalhoso, ainda mais para grandes quantidades. A escala não é viável, ainda mais para separar esses grandes volumes, ou essas misturas de partículas muito pequenas. Limitações não servem para separar líquidos, gases ou misturas que os componentes são muito parecidos. Esse método é um rudimentar. Ele ainda é muito reutilizado em casa ou nas indústrias de reciclagem. Uma pequena curiosidade é a catação, que a palavra catação também tem um termo que provém de um ato de catar os ingredientes. Então, catar também com as mãos. Alguns exemplos são o arroz com feijão, como eu citei, feijão com pedrinhas ou lixo reciclável. Gente, eu vou mostrar na prática. Eu usei os milhos para representar as pedrinhas, porque já que eu não tenho nesse feijão pedrinhas. Como você pode ver, é uma mistura heterogênea, porque está misturado. A catação é simplesmente você separar esse milho, representando a pedrinha, e o feijão. Por exemplo, eu vou pôr as pedrinhas, aqui que seriam os milho, nessa vasilha, nesse recipiente. Os feijão no outro. Como você pode ver, eu estou separando, que seria a catação. Que é a parte de separar. Você pode usar uma pinça, né? Pra separar. Se fosse com arroz também, que ajuda. Nesse caso aqui eu tô pegando mais feijão, porque tem mais feijão aqui. Mas isso seria a própria catação. E a gente acaba fazendo isso sem a gente perceber. Quando vai tirar também do próprio arroz, a gente faz isso, não somente o feijão, mas também a parte de reciclagem, como eu citei antes. Então a gente vai separar o lixo. O lixo tem a parte de plástico, a parte de vidros, papéis, e isso é a representação de uma catação. E muitas vezes quem faz essa parte de catação é as pessoas que mexem com parte de agricultura, que é, vamos dizer, planta, aí separa as pedras, né? As pedras estão tirando o feijão do próprio milho mesmo, para fazer o milho. E isso também mais no dia a dia. E essa parte aqui, como você pode ver, eu tô usando as mãos. Catação também significa usar as mãos. Ou que eu falei a pinça. Mas eu estou fazendo a forma de nas mãos para ficar demonstrando a ideia. E você vê, é uma coisa, vamos dizer, comum do dia a dia. Então isso é um jeito legal de demonstrar. É simples, eu falei, como que eu tinha comentado com vocês, simples e eficaz. Bom, agora eu vou falar sobre a levigação. A levigação é submeter a mistura a uma corrente líquido, de uma forma que os sólidos mais densos fiquem nos recipientes e os menos densos sejam arrastados. Isso é muito usado nos garimpos, né, que separa usando uma corrente de água, a bateia, que é colocada no leito do rio, e nela você, entre a água, o cascalho, a areia e o ouro, ao girar esse movimento da água, arrastar a areia para fora e ficando menos o ouro, o mercúrio também ele é usado, né, para dissolver o ouro, tipo, com uma forma metálica. E ao se juntar com isso com o mercúrio, vamos dizer assim, ele é dominado, assim, amalgama. É uma palavra muito difícil, que significa muito denso, sendo mais fácil de separar, pois aglutina as pepitas. É muito conhecido como HG, mais AU, isso aquece, e HGV e é mais AU, que é uma forma de quê? O mercúrio também causa doenças, né, no sistema nervoso, ele também é bioacumulativo. E depois que você coloca o mercúrio no garimpo, tipo, por não querer o amalgama, ele acaba aquecendo e o mercúrio acaba saindo, né, essa forma de vapor e só fica em forma de ouro. Também é contaminado a atmosfera. E além disso, o mercúrio, ao ser colocado na bateia,
ficam os resíduos, né, dele mesmo. Acaba parando dentro do rio, entrando na cadeia alimentar dos fitoplâncton, zooplâncton e peixes e etc. Até chegando no homem, né, trazendo problemas ao homem também de saúde. Por isso que tem que ser evitado. Oi, tudo bem? Eu sou o Arthur e hoje eu vou falar sobre um processo de separação muito importante, que é a flutuação. Bem, pra gente entender, então a gente também precisa entender o conceito básico. A flutuação é um processo de separação de mistura entre dois sólidos heterogêneos que se a gente colocasse essa mistura sobre um recipiente e adicionasse um líquido de densidade intermediária sobre ele, que não fizesse ele dissolver, a gente teria o mais leve flutuaria. E esse processo de separação, ele é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Ele está muito presente, né, para a recuperação de vários materiais, por exemplo, de materiais valiosos, também no tratamento de água de esgoto e também na separação de sólidos. Tá bom, agora que a gente já entendeu o que é a flutuação, agora a gente precisa entender que existem tipos de flutuação. E o primeiro é a aspersão. A aspersão, ela consiste na aplicação e distribuição de água através de aspersores. Então, basicamente, é como se fosse uma chuva artificial. E essa chuva artificial, ela é usada muito na irrigação de lavouras e também na umidade do solo. O outro método é a centrifugação. A centrifugação, ela é uma técnica usada em laboratórios para conseguir detectar parasitas através das fezes, tá? Mas como isso acontece? Com a ajuda de uma centrífuga, o sólido com menor densidade vai ser empurrado para baixo, enquanto com menor vai ser empurrado para cima, o que contribui para a detectação também das fezes. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento da flotação por ar dissolvido. O que acontece? É um tratamento que usa a água para a criação de bolhas. E essas bolhas, elas vão como remover as impurezas. Pode ser óleo, graxa. Ela vai remover essas impurezas e facilitando, né, o tratamento dessa água, tornando ela pura. A flotação por ar disperso, ela vai se caracterizar por injetar bolhas de ar diretamente no sólido para trazer ele para cima, né, fazendo ele flutuar. Já por ar dissolvido, ele usa microbolhas, diferentemente do exemplo anterior que usava bolhas maiores, microbolhas de ar para poder remover esse sólido, essas partículas sólidas, e também é usada principalmente para remoção de óleo, essas coisas. Tá bom, agora que a gente já entendeu a teoria, a gente vai fazer agora um experimento para entender isso na prática, né? Então aqui a gente tem dois sólidos, tanto a folha seca quanto a areia, e aqui um líquido intermediário. Tá bom, mas o que acontece quando a gente insere esse líquido intermediário nesses dois líquidos, nesses dois sólidos? Então você pode ver que eles se separaram. O mais leve flutuou e o mais denso afundou. E é assim que acontece na flutação. Bom, hoje eu vim apresentar um método de separação de misturas que é chamado de ventilação. Esse é um método físico de separação de misturas que consiste na diferença de densidade entre as substâncias. Esse método funciona com a presença de uma corrente de ar, e essa corrente de ar, ao ser aplicada em cima dessas substâncias, quando elas estão juntas, as substâncias que são mais densas permanecerão e as que são menos densas serão arrastadas por essa corrente de ar. Esse é um método de separação de misturas muito eficaz, porque ele é usado na agricultura, principalmente para separação de grãos, como grãos de feijão, grãos de trigo, grãos de milho, e também principalmente para limpeza de castanhas, né? E também muito usado na cultura indígena, quando tem a presença de cestos ou peneiras para separar as castanhas das suas cascas. Então, ele é usado por essa corrente de ar arrastar essas substâncias menos densas. E, enfim,
é muito usado principalmente na agricultura tradicional e na cultura indígena, principalmente com o uso de cestos ou peneiras. Além dele ajudar no processo de separação de grãos, ele é um método sustentável, porque não agride o meio ambiente, e ele é um método barato e qualquer pessoa pode fazer, e também por ele ser muito eficaz, principalmente na agricultura. Só que as desvantagens dele são que ele é apenas utilizado para substâncias sólidas, ou seja, não pode ter a presença de sólido e líquido, ou líquido, só tem que ter a presença de substâncias sólidas ali. E ele é um método que depende muito da diferença significativa das densidades de cada substância ali presente. Bom, o exemplo que eu escolhi para demonstrar esse método de separação foi o alpiste e as casquinhas do alpiste, né? Porque ao soprar as casquinhas, você vê que por elas serem menos densas, elas vão e são arrastadas pelo vento, e as sementes do alpiste ficam no prato por elas serem mais pesadas e mais densas. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou. Na festa do fim de semana.